Oi, pessoal. Mais uma aula de biologia. Vamos lá, né? Agora sobre o reino Monera. Lembra lá, né, da classificação dos reinos? Então, lembra que nessa aula de classificação, eu falei para vocês que tem a classificação em 5 reinos, mas também tem uma classificação mais recente que divide os seres vivos em domínios, né, em 3 domínios. Então, sobre o reino Monera, que é o tema dessa aula, já está mostrando que a gente está utilizando a classificação em 5 reinos, certo? Então, reino Monera, onde nós temos aí as bactérias, sem dividir ninguém, tá bom? Simplesmente bactérias, e as cianobactérias, certo? São pertencentes ao reino Monera. Agora, de acordo com a nova classificação, né, foi verificado que existem seres que também são procariotos, também são unicelulares, mas que têm características próprias, né, com relação à genética, principalmente, e aí eles foram separados, né, eles estão no domínio Archaea, tá bom? Mas, na nossa aula, nós vamos adotar a classificação de 5 reinos, ok? Onde nós encontramos bactérias e cianobactérias, tá? As bactérias comuns, né? As bactérias que principalmente as que causam doença e as que trazem muitos benefícios para nós, tá bom? Então, primeiro vamos falar das bactérias, certo? Onde todas elas, tá? Sem exceção nenhuma, são procariotas, tá? Por quê? Porque não apresentam membranas internas. Então, você tem um desenho aí, tem uma ilustração. Então, não possui membranas internas. Então, ela não tem núcleo, não tem nenhuma organela membranosa, certo? A única organela que ela apresenta é o ribossomo, ok? Esses pontinhos distribuídos aí pela célula são os ribossomos. Por quê? São organelas não membranosas, ok? Agora, núcleo não tem, certo? Não tem mitocôndria, não tem cloroplasto, não tem nada disso, certo? São unicelulares, certo? Tem um único cromossomo, e esse cromossomo é circular, tá? Mas também esses seres, né, as bactérias, elas podem possuir plasmídios. Eles não estão representados, tá? Mas são DNAs circulares, ok? Extracromossômicos. Então, são DNAs, ok? Circulares, muito menores do que esse cromossomo, porque o cromossomo bacteriano, ele é o responsável pelas características da bactéria, certo? As características hereditárias, todas as informações da bactéria, daquela espécie, daquele gênero. Agora, os plasmídios, eles contêm genes importantes, tá? Principalmente genes de resistência, tá? Determinadas substâncias, determinados antibióticos, tá? E os plasmídios, então, são pequenos segmentos circulares de DNA extracromossômico, tá bom? DNA extracromossômico, certo? Tem parede celular, ok? A parede celular das bactérias é constituída de peptídeo glicano, composto de carboidratos e polipeptídeos, e as funções da parede celular são proteger e proporcionar forma, certo? Dar forma a essa célula. Aí, algumas bactérias também apresentam uma cápsula, tá? Uma cápsula envoltória composta aí de carboidratos. Essa cápsula aí nós chamamos de glicocálice, tá? Que protege contra fagocitose, protege ainda contra desidratação e também auxilia as bactérias parasitas, né, a se fixarem aí nos seus hospedeiros, tá? Bactérias têm flagelos, tá? Para sua locomoção, mas também não são todas as bactérias que apresentam flagelos, ok? Não é uma estrutura obrigatória. Então, a que possui flagelo, claro que utiliza essa estrutura para sua locomoção, certo? Agora, tem 2 estruturas que eu coloquei como último ali no item, em que as bactérias possuem fímbrias e possuem pile, tá? Mas destacando que fímbrias, tanto fímbrias quanto pile, são projeções que são formadas por filamentos de proteína, tá? E ficam tudo ao redor da bactéria. As fímbrias estão no desenho, estão representadas, tá bom? As fímbrias, elas são menores, tá? São prolongamentos proteicos menores e tem como função aí fixar a bactéria em superfícies. Então, vai fixar a bactéria num alimento, vai fixar num tecido, vai fixar
na célula de um hospedeiro, tá? Agora, pili já é uma estrutura, é um filamento que é mais longo e ele está relacionado com a transferência de cópias de plasmídios de uma bactéria para outra, tá? Nós vamos ver um pouco melhor como que essa transferência de genes funciona, tá? Porém, o gene que vai passar aí é o gene que está inserido no plasmídio. Lembra que é aquele DNA circular extracromossômico. O cromossomo da bactéria, esse cromossomo circular, ele não sai daí, tá? Um detalhe, como as bactérias não possuem membranas internas, então, consequentemente, ela não tem núcleo, né? Muitas vezes a gente fala assim, o DNA da bactéria é disperso no citoplasma. Sim, é disperso no citoplasma, ele fica aí mergulhado em contato direto com o citosol, né? Lembra que o citosol é um material gelatinoso, né, que preenche a célula, onde acontecem muitas reações químicas. Porém, o DNA da bactéria ele não fica tão perdido assim, tá? Ele fica concentrado numa região que nós chamamos de nucleoide, tá? Então, não tem núcleo, certo? Porque não possui uma membrana envolvendo o material genético. Porém, o material genético fica num lugar exclusivo, tá? Que se chama nucleoide, ok? Forma e tamanho das bactérias, é claro, as bactérias são muito pequenas, tá? Em geral, elas têm aí entre 1 e 5 micrômetros e são muito menores do que as células eucarióticas. As células eucarióticas têm entre 10 e 100 micrômetros, tá? A bactéria fica aí entre 1 e 5, tá? E aqui a gente tem os formatos das bactérias, né? Então, se você for olhar agora, a primeira imagem, que são os cocos, né? Somente eles, tá bom? Há uns bacilos também, né? Muito conhecidos aí, né? Em lactobacilos, que são os bacilos encontrados no leite. Mas principalmente os cocos são aquelas que conseguem formar colônias, tá bom? As outras todas vivem aí uma vida livre, independente mesmo, né? Umas das outras. Agora, formando essa associação de colônias, a gente tem os cocos, e aí tem as colônias bem específicas, né? Diplococos, streptococos, são as colônias mais representativas com relação às bactérias. E o formato, né? Circular, formato meio espiralado, tá? Com flagelo, como é o caso do vibrião, tá bom? Então, só uma ilustração mesmo para vocês terem ideia, né? De possíveis formatos. E você também tem aí os tamanhos, né? Que essas bactérias têm aí, mostrando realmente elas são muito pequenas. E essas imagens, né? Você percebe que não são feitas por microscópios comuns, né? Microscópios ópticos comuns. São micrografias aí de varredura, de transmissão, para conseguir ter uma imagem com mais precisão, certo? Agora, fazendo parte também do reino Monera, né, como eu falei no começo, tem as cianobactérias, tá? Que a gente também chama aí de azuis, né? Algas azuis. Mas, tá? O nome significa bactéria azul, mas não necessariamente ela tem essa coloração, tá? Tem pigmento clorofila, mas também tem outros pigmentos, tá bom? Tem aí de cor azul, de cor vermelha, tem uma variação, tá? As cianobactérias, elas surgiram, tá bom? Há cerca aí de 2,7 bilhões de anos e elas possuem clorofila do tipo A, igual, né, às algas e os vegetais, tá bom? Mas também podemos ter essas outras cores, né? E elas são de vida livre, encontrada em diversos ambientes aquáticos, solo úmido, tá? Mas também podem viver associadas aos outros organismos. Então, a gente tem aí como principal representante os líquens, né? Lembra que líquen é uma associação de alga e fungo, mas também pode ser de cianobactéria e fungo, tá? Algumas dessas espécies não apresentam parede celular e se dividem com a célula hospedeira de maneira semelhante às dos cloroplastos, tá? E algumas, muito importantes, lá no ciclo do nitrogênio, porque elas são fixadoras de nitrogênio. Com relação a isso, lembra que o ar atmosférico, nitrogênio, ele é muito abundante no ar atmosférico.
78% é de nitrogênio. E nitrogênio é indispensável a todos os seres vivos, tá? Só que para poder entrar na cadeia alimentar, né, e aí a gente conseguir assimilar esse elemento, só por meio da alimentação, certo? Os animais só conseguem obter nitrogênio através da alimentação. Embora ele esteja muito abundante no ar, nós não conseguimos obter ele pela respiração. Tem que comer um outro ser vivo para obter. Agora, para esse nitrogênio ir parar na cadeia alimentar, precisa primeiro que esse grupo, né, de cianobactérias ou até mesmo bactérias outras, né, peguem esse nitrogênio e disponibilizem para as plantas, tá? E as plantas aí absorvem pelas raízes e a partir daí entra na cadeia alimentar, tá? Então, as cianobactérias importantíssimas aí com relação ao ciclo do nitrogênio, a trazer esse nitrogênio que está no ar atmosférico para o solo, fixar no elemento químico aí amônia, tá? Na substância amônia, e a partir daí as plantas conseguirem absorver, né, os derivados, nitrito, nitrato e tudo mais, tá? Como que é uma reprodução bacteriana? Muito simples, tá? Muito simples. Uma bactéria se divide em duas. Pronto, é assim mesmo, tá? Então, a gente chama de fissão binária, a gente também chama de divisão binária ou bipartição, certo? Ocorre aí a cada 20 minutos. Porém, uma observação, né? Quando uma bactéria se divide, ela gera clones, tá? O material genético proveniente aí é de um único cromossomo que se duplica, certo? Depois toda a célula também se duplica, aumenta de tamanho, tudo se divide e ambas as bactérias agora são idênticas umas às outras, salvo quando ocorre uma mutação, certo? Como é um único cromossomo, é um ser vivo unicelular, não tem núcleo, né? Mutações podem acontecer, claro, e acontecem, né? Mas, caso não ocorra mutação, a reprodução em si vai gerar clones, ok? Então, muito simples, reprodução bacteriana, certo? Agora, a reprodução, que eu mostrei antes, é a divisão binária, né? Fissão binária, ela é uma reprodução assexuada, certo? Onde um único indivíduo vai produzir dois indivíduos. Agora, como que bactéria vai gerar variabilidade, então? Vai ficar na dependência da mutação, né? Não. Nós temos aí a transferência lateral de genes, tá? Onde alguns genes de uma bactéria, eles são assimilados por outra bactéria, tá? Pode ocorrer tanto entre bactérias da mesma espécie ou de espécies diferentes. Pode ser com o cromossomo principal dela, pode ser só com os plasmídeos. Lembra que as bactérias podem apresentar essas estruturas, né, esses DNAs extracromossômicos, tá? Então, aqui a gente tem as duas principais formas de transferência de genes, que é a transformação genética bacteriana e a conjugação. Na transformação genética bacteriana, nós temos inicialmente uma bactéria que morreu, certo? Uma bactéria que sofreu algum problema aí e fragmentos do DNA dessa bactéria estão dispersos aí no ambiente. Agora, esses fragmentos, você pode reparar aí no exemplo, eles podem ser absorvidos por outra bactéria, ou por outras, até cada uma absorver um fragmento, tá? E esse processo proporciona o quê? Vantagens adaptativas. Por quê? Porque a bactéria receptora pode expressar características novas e, de repente, pode ser que seja mais vantajoso, né? Numa combinação final aí com o DNA que essa que assimilou tem, né? Então, em biotecnologia, que a gente vai ver mais para frente um pouco, a gente também vai ver que a tecnologia se apropriou dessa capacidade que a bactéria tem de absorver genes, né, incluir esse gene no seu DNA e a partir daí começar a produzir, né, proteína, e a partir daí são feitas substâncias de interesse humano, tá? Então, uma das substâncias mais utilizadas, né, por essa técnica de transformação genética é a produção de insulina, tá? Insulina aí para as pessoas que têm problemas, né, de diabetes. Então, como que eu vou conseguir em grande escala produzir esse hormônio? Eu isolo, né, o gene da insulina humana, faço cópias desse gene
e disponibilizo para uma população ali de bactérias. Elas vão absorver esse gene, né, vão incorporar, vão começar a produzir o que está escrito naquele gene. Então, vai produzir a insulina. Aí é só retirar essa insulina do meio em que essa bactéria está inserida e pronto, eu consigo isso em uma escala gigantesca, tá? Conjugação bacteriana. Aqui nós não temos uma bactéria que morreu, não. Aqui são duas bactérias vivas, tá bom? Em que elas trocam material genético, mas elas trocam plasmídios, tá? E é aqui que vai ser utilizada aquela estrutura que eu falei no começo, que é o pili, tá bom? O pili que a gente chama de pili sexual, tá? Ele é um prolongamento. Ambas as bactérias, tá? Têm a capacidade de produzir esse pili. No caso, ambas, eu tô falando porque tem duas envolvidas aqui, tá? Mas todas são capazes de produzir esse pili. E aí, esse pili vai de uma bactéria até a outra e vai funcionar como um canal, né? Como uma ponte. E por esse canal, né, vai passar uma cópia do plasmídio, certo? A bactéria ela não vai se desfazer do plasmídio, né? Ela não vai querer desfazer daquela característica boa que ela tem. Então, o plasmídio tem uma característica legal que é se autoduplicar independente do cromossomo bacteriano. Lembra que ele é um DNA extracromossômico, tá? Então, ele vai se duplicar independente. E aí ela faz uma cópia desse material genético que é vantajoso, certo? E passa para outra bactéria passando por dentro, né, no interior desse plasmídio, certo? E a partir daí, as duas bactérias agora têm as mesmas características, tá? Pode ser simplesmente uma recepção de plasmídio, tá bom? Como está mostrando aí. Mas também pode ser uma dupla troca, tá bom? De informações genéticas importantes aí das bactérias. Agora, com relação à diversidade metabólica, né? A nutrição das bactérias, coloquei aí, né? Extremamente diversificada. Nós temos bactérias que são autótrofas, bactérias que são heterótrofas, tá? E aí a gente também encaixa as cianobactérias, né? Então, vamos ver os processos de cada uma delas, tá bom? Primeiro lembra, né, que quando a gente fala que um ser vivo é autótrofo, é porque ele produz matéria orgânica rica em energia a partir de matéria inorgânica e pode ser através da fotossíntese ou da quimiossíntese, certo? Fotossíntese, onde produz aí o seu próprio alimento utilizando a energia da luz. Agora, quimiossíntese, na ausência da luz, né? Sintetizam matéria orgânica com auxílio de energia liberada de uma reação inorgânica, ok? E aí a gente tem as nitrossomonas também fazendo parte lá do ciclo do nitrogênio, que elas utilizam amônia como fonte de energia, tá? Agora, as bactérias heterótrofas. Uns exemplos aqui, né? Tem as parasitas, que causam doenças, as mutualistas, tá? E temos as decompositoras. Em destaque, eu coloquei aqui para vocês a fotossíntese, certo? Ah, mas fotossíntese eu já conheço, já sei. Porém, quando a gente fala de fotossíntese bacteriana, tem diferença. Primeiro que bactéria não tem cloroplasto. Lembra que bactéria não tem nenhuma organela membranosa, né? Então não tem como ela ter cloroplasto. Porém, ela tem clorofila, tá? Mas é uma clorofila diferente da clorofila encontrada em plantas, algas, tá bom? E cianobactéria. E olha, mais um detalhe. Na fotossíntese, né, que a gente conhece aí dos vegetais, água, né, entra aí na reação química. Agora, com relação às bactérias, não usam água para realizar a fotossíntese. Elas usam sulfeto de hidrogênio, como você está vendo aí na reação química que está esquematizada embaixo, tá? E qual a principal, né, importância da fotossíntese para os animais? Ah, é liberação de oxigênio. Bactéria não libera oxigênio quando realiza a fotossíntese. Bactéria libera enxofre, tá bom? Então, é uma fotossíntese totalmente diferente mesmo, tá? Primeiro porque a clorofila dela é diferente, ok? Não usa água na reação.
usa sulfeto de hidrogênio e não libera oxigênio. Então, a reação química está aí esquematizada para você poder comparar. Agora, olha lá a fotossíntese em cianobactéria. É a fotossíntese que a gente conhece, é a fotossíntese dos vegetais, certo? Água, gás carbônico na presença de luz, com clorofila, ok? E vai liberar oxigênio, certo? Então, acredita-se, né, que as cianobactérias tenham sido um dos primeiros seres fotossintetizantes e que tenham surgido aí, ó, 2,7 bilhões de anos. E aí, a gente já sabe, né, a grande importância dessa liberação do oxigênio para os animais, certo? Quimiossíntese, que é outra maneira, né, que bactérias têm de obter o seu próprio alimento, porém sem a participação de luz, mas com a utilização de energia, certo? Que é proveniente de reações químicas aí de oxidação de substâncias orgânicas, como sulfeto de hidrogênio, amônia, e está esquematizado para vocês terem uma ideia de como que é feita essa reação. Aí, a gente chega num tema bem específico, né? Bactérias patogênicas, que são aquelas bactérias que causam doença, mas a gente também não pode esquecer das bactérias que são úteis demais, né? À nossa sobrevivência, tá bom? Mas também temos que dar a devida atenção a essas que trazem problemas, né? Então, elas produzem toxinas que alteram o metabolismo normal das células ou dos tecidos, né? E aí danificam. E essas toxinas podem ser endotoxinas ou exotoxinas. Endotoxinas, elas estão ligadas à membrana externa da parede da célula e são liberadas após a destruição da célula. E as exotoxinas são liberadas pelas bactérias, tá? E aí a gente tem o exemplo da toxina colérica, da toxina botulínica e da toxina tetânica, tá? A gente vai ver para frente essas doenças também. Modo de contágio, tá? É mais fácil estudar esse assunto dividindo dessa maneira, porque são inúmeras doenças, né, bacterianas. Claro que também aqui a gente vai ver só algumas das principais, não dá para ficar falando de todas, né? Então, dividindo, modo de contágio através de alimentos contaminados, doenças transmitidas por animais e por pessoas, tá? De pessoa para pessoa, por isso que a gente fala em transmissão direta, tá? Então, dividindo essas maneiras, né, de contaminação, ó, nós vamos ter aí, principalmente botulismo e salmonelose, duas doenças que atingem muito a população, tá? Por conta aí, olha a imagem, né? De alimentos mal conservados, né? Embalagens muitas vezes estufadas, embalagens danificadas, né? Ou mesmo na hora de acondicionar esse produto nessa embalagem, não foi tomado o devido procedimento, né, de esterilização, tanto do material quanto do alimento que vai ser colocado ali, da lata, do vidro, tá? E aí as bactérias, claro, vão se reproduzir ali dentro, tem matéria orgânica para elas se alimentar, e são doenças que causam muitos transtornos, né? Então, tem aí o botulismo e a salmonelose, tá? Que vão causar aí dores abdominais, náuseas, diarreia, isso na salmonelose, e no botulismo, relaxamento muscular. No caso do botulismo, esse relaxamento muscular, ele é bem grave, porque ele pode causar aí uma parada respiratória, tá bom? Então, a gente não pode brincar mesmo com essa questão de conservação do alimento. Desconfiou que, né, tá danificado, a embalagem, né, não tá legal, a aparência do alimento não tá bom, o cheiro, descarta, não corra esse risco, né? Nós temos ainda, olha, doenças que são transmitidas por animais, né? Então, tétano, leptospirose, febre maculose, peste bubônica. E aí a gente destaca o rato, né? Onde ele é um dos grandes vetores, né, das doenças bacterianas. Ele em si, o rato, ele não tem problema, né? O problema é que ele carrega essas bactérias, né? E aí, claro, em contato com o ser humano, né? Pode ser através da urina, pode ser em contato com fezes desse animal, ou em contato com o próprio animal, o ser humano acaba tendo contato com essas bactérias, certo?
Tem ainda, olha, doenças transmitidas por pessoas. Então, de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva, tá? Secreção nasal, contato com ferida. E também a gente tem aí sífilis, gonorreia, clamídia, que são doenças sexualmente transmissíveis, né? Precisava só fazer uma atualização com relação à palavra DST, que a gente está muito acostumado, né? Mas foi feita uma atualização médica, né, com relação a essa nomenclatura, e hoje em dia a gente chama de IST, tá? De infecção sexualmente transmissível, tá? Mas tudo bem, entendemos que é por contato sexual que se adquire cada uma dessas doenças, ok? Então, só para vocês terem mesmo, né, um resumo dessas principais doenças, como que elas são adquiridas, quais são os sintomas, e aí, claro, você consegue já desconfiar de como prevenir, ok? Então, é por isso, é só isso, ok? E até a próxima aula.